A paz do Senhor, hoje, sábado, foi pelo menos aqui no Rio de Janeiro um dia muito ensolarado e bonito, não sei nos outros locais, mas estamos aqui para aproveitar este finalzinho de tarde, início de noite de sábado, para estudarmos um pouquinho da palavra de Deus, porque não tem nada que nos dê mais prazer, né? É gostoso ir uma praia, é gostoso trilhar, é gostoso ver a natureza, ver um bom filme, mas nada disso se compara à preciosa palavra de Deus. E, para minha surpresa, eu achei que eu ia pregar no vácuo, eu e o pastor, mas eu ia pregar assim mesmo, mas temos o prazer de ter aqui novamente 3 princesas, Antônia, Maria e Fabiana, em pleno sábado. Essas são discípulas com todas as letras maiúsculas, Arial Black, 72. tamanho 72. Então vamos lá. E nós vamos estudar hoje um chamado urgente para orar. Vamos falar sobre oração, né? Que é uma coisa muito necessária. Então eu vou pedir que a Fabiana faça uma oração inicial, se ela puder, para nós então começarmos a palavra. Em nome de Jesus, primeiramente te agradecemos, Senhor, a sua presença. Te agradecemos, Senhor, o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção. Te agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Senão não estaríamos aqui. Paizinho, muito obrigada, Senhor, pelo nosso levantar todas as manhãs. Que eu continue nos direcionando, que o Senhor nos continue nos guiando, sempre para o centro da sua vontade. Pai, abençoe a vida dos meus pastores, pastor José Arthur, pastora Patrícia, a sua família, Lucas, os seus sogros, a minha irmã Maria, a Antônia. Senhor, abençoe todos os meus irmãos que irão escutar essa mensagem, que possamos compartilhar mais uma mensagem sua, Pai, para edificar-nos, para nos ensinarmos, para nos ajustarmos, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor já sabe que iremos passar. Paizinho, que sejamos como o nosso amado Jesus. Então, que tire de nós tudo aquilo que nos impede, Senhor, de buscar, de lhe adorar, de escutar, de permanecer na sua presença. Estamos aqui, Pai. Se esvazie totalmente da vida dos que são. Amém. Sim, Senhor. Então, eu já repreendo, Senhor, toda seta do maligno que possa tentar impedir esse estudo, ter paz, tranquilidade, mansidão, que teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, através das vidas do pastor José Arthur, da pastora Patrícia. Possamos, Senhor, cada vez mais aprender da sua palavra. Muito obrigada, consagramos tudo a ti, Pai. Toda honra e glória a ti. Amém, Jesus. Amém. Amém. Quando você orava, amada, Bom, dando continuidade com um bocado de atraso, mas vamos lá. Bom, esse estudo se divide em 2 partes, tá? Esse estudo, um chamado urgente para orar. Deus já havia me dado ele há um mês. Estava guardadinho aqui, então agora ele vai sair do forno, né? Então, nós vamos ministrar a primeira parte hoje e a segunda parte no sábado que vem, se Deus quiser, né? No mesmo horário, para quem puder. Então, vamos abrir no livro do profeta Zacarias, né? São 5h34, vamos até 6h30, quem puder, né? Até 6h30, 1 hora de estudo vai dar. Então, Zacarias, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 5. Zacarias, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 5. Eu vou ler, diz assim: O cuidado do Senhor por Judá. Amém. Vamos lá. Zacarias, capítulo 10, versículo 1 a 5. Diz assim: Peça ao Senhor chuva de primavera,
Pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam mentiras e os adivinhadores têm falsas visões. E contam sonhos enganadores, o consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas, aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, isto é, a ira de Deus. E contra os líderes eu agirei. Porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Aqui na outra versão fala, é contra os pastores que se acendeu a minha ira, castigarei os bodes. Vou chegar lá. Diante do rebanho. Eu botei aqui nova versão internacional, tradução. é ao meio da atualizada. Tá nas duas versões aqui na hora Muito de explicar bom, no caderno, muito né? bom. Chama os falsos pastores de bodes. Porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha, em outras traduções, o arco de guerra, Isso. e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Hoje a gente vai estudar só Zacarias 10, de 1 a 5. E sábado que vem será o restante de Zacarias 10 e Zacarias 11. A introdução desse estudo, um chamado urgente para a guerra, ou para orar, no caso, né? Me perdoe. Um chamado urgente para orar, que nada mais é do que guerrear espiritualmente. A introdução nos mostra aqui no versículo 1, peça ao Senhor. O que é pedir ao Senhor? Se a gente parar aqui só na primeira frase do versículo 1, peça ao Senhor, a gente vai tá dando material para os pedintes, né? Eu só chego ao Senhor para pedir o que eu preciso, o que não é errado, mas tem gente que só vive, as orações permeiam em torno só de pedir, né? Senhor, eu venho pedir isso aqui, coisas materiais, coisas emocionais, coisas familiares, o que não é errado, entenda o que eu tô falando. Mas tem pessoas que fazem das suas orações só uma lista, como se fosse a listinha do final de ano de Natal, né? Eu quero isso, aquilo, aquilo. Todo dia chega pro Senhor com uma lista de pedidos pessoais, o que não é errado. Mas quando a gente lê o restante, peça ao Senhor chuva de primavera. Vamos entender o que é isso, né? Nós precisamos orar para que venha a chuva de primavera, ou também chamada chuva de restauração da igreja em Deus. Ainda no versículo 1 fala assim, pois é o Senhor quem faz o trovão e quem envia a chuva aos homens. Na nova versão internacional fala, o Senhor faz o trovão, e na nova versão, na nova Almeida atualizada fala, faz as nuvens de chuva, não é isso? Isso, faz as nuvens de chuva. É o Senhor quem faz. Quando a gente fala de que venham as chuvas, a gente não produz nuvem e nem trovão. É o Senhor que traz o trovão, é o Senhor que faz as nuvens. Porque a restauração vem do Senhor. Mas aqui fala para nós pedirmos a chuva. Né? O Senhor faz o trovão e ele envia a chuva, mas quem é que pede a chuva?
somos nós. Significa que o trovão e a chuva do Senhor vão ficar retidas até que nós peçamos. Porque o Senhor faz todas as coisas com a nossa cooperação. Então, o Senhor faz o trovão, ele faz as nuvens. Então, a restauração vem de Deus. Mas nós precisamos urgentemente cooperar com oração. E aí a pergunta que eu faço para mim, para o pastor, para o meu filho e para vocês. Até que ponto a igreja ser restaurada é importante para você? Você ora por isso todos os dias? Porque se você não ora por isso todos os dias, isso não pesa ainda o suficiente no seu coração. Você ora todos os dias por seu filho, sua filha, seu marido, seu casamento? Com certeza sim. Mas você ora todo dia pela restauração da igreja do Senhor? Com certeza não. Então, aqui fala, peça ao Senhor chuva de primavera, que é a chuva de restauração da igreja, a gente vai ver isso. Então, clamar pela restauração da igreja tem que ser como sangue correndo nas nossas veias. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu confesso que eu oro muito por isso, mas não todos os dias. E eu preciso me arrepender disso. Eu creio que você também. Um dia que a gente deixa de orar para que a igreja seja restaurada como noiva, estamos cooperando para o atraso do propósito de Deus. Ai, pastora, isso traz muito peso, mas é peso mesmo. Peso para mudança. É o que o pastor lá da igreja da Fabiana falou. Você não tem que achar a pregação uma benção. A pregação tem que entristecer e incomodar você. Então, isso tem que fazer, para mim, ao meu ver, isso tem que ser o tópico 1. Porque você fala, Senhor, que os teus sonhos sejam meus sonhos, que o teu propósito seja o meu propósito. Só que eu inicio a minha oração orando pela minha família, pelo meu filho, pelo meu marido. É importante? Mas para o Senhor, orar pela restauração da igreja é tão importante quanto, porque a igreja é a noiva dele. Então, há um chamado urgente para orar pela restauração da igreja. Quando fala, peçam ao Senhor chuva de primavera, e na nova versão, na nova Almeida atualizada, fala chuva no tempo das últimas chuvas. Que sabe o que é chuva de primavera? É a chuva no tempo das últimas chuvas. Isso. Quem concorda que nós estamos vivendo as últimas chuvas? Eu concordo. Então, nós precisamos orar para que venha a chuva da primavera. É a chuva onde floresce. A igreja é um jardim regado para exalar o bom perfume de Cristo. O jardim só vai exalar se ele florescer. Por isso que a chuva de restauração é chamado também de chuva de primavera. É a chuva onde o jardim vai florescer para exalar o caráter de Cristo. E exalar o caráter de Cristo fala de uma igreja restaurada. Maranata, vem Jesus. Se fosse eu respondia, só que não. Maranata, vem Jesus. Quantas vezes você está orando para a igreja seja restaurada? Umas 2, 3 vezes na semana. Então você ainda não quer muito Maranata, vem Jesus. Porque o dia que você quiser Maranata, vem Jesus, você vai orar todos os dias por isso. Porque Jesus vem buscar uma noiva, ele não vem buscar uma criança. Enquanto a igreja não for restaurada, nós não somos arrebatados. Até que ponto isso pesa no nosso coração? Né? Isso é muito sério. Essa bronca Deus me deu há um mês atrás, ó. Toma ali.
E agora eu tô jogando a bola adiante, a bronca adiante, né? E fala aqui, então chuva de primavera é aquela que faz o jardim florescer e exalar o perfume de Cristo, onde o jardim é a igreja de Cristo, regada por Deus através da palavra. Por isso que a palavra é como água. Lá em Efésios 5 não fala que Jesus lava a igreja com a palavra, tornando ela uma igreja pura, sem mácula, sem mancha e sem ruga. A palavra é que rega. Então, como eu falei, chuva de primavera é aquela que faz o jardim florescer e exalar o perfume de Cristo. O que é o perfume de Cristo? Vós sois o Né? perfume de Cristo. Vós sois o perfume de Cristo. Exalar o perfume de Cristo é exalar o caráter de Cristo. E o jardim é a igreja de Cristo regada por Deus na sua palavra. Restauração. Restauração é gerar uma igreja que não tem denominação, que são vidas que vivem e expressam o caráter de Cristo. E a igreja está sendo restaurada com a chuva da primavera. Para quê? Para que ela está sendo restaurada com essa chuva da primavera? Para ser uma chuva no tempo das últimas chuvas. Isto é, para ser a igreja dos últimos dias que vai fazer a diferença. Uma igreja firme em Cristo, com o caráter de Cristo. Maria, você pode ler para a gente, você vai ler 3 textos em Isaías. Abre lá no livro do profeta Isaías. Deixa marcado aí Zacarias, para não se perder depois na hora de voltar. E vamos abrir lá no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 3. 8:3. Isso. 58, versículo 3. Isso. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos, e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Veja, o que está dizendo aqui? A gente tem que exalar o caráter de Cristo, né? Eu acho que deveria ler tudo, né? Não só o versículo 3? Eu acho que não é o 3. Ao vivo é assim mesmo, quer ver? Tem o 11 também. Calma aí. Desculpa, é o 11. Eu anotei errado. É 58:11. Ao vivo é assim mesmo. Isso acontece com todo pregador. Lê aí. Bem que eu achei que estava fora de contexto. Lê aí pra gente, Maria. Anotei errado aqui na hora de passar pro O papel. 11 já tá ali. 58:11. Lê pra gente, filha. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Veja, é isso mesmo, eu anotei errado. 58:11. Isaías 58:11, a Maria leu pra gente. Nós, os remanescentes, eles são guiados constantemente pelo Senhor. Quando nós somos guiados constantemente pelo Senhor, é porque nós estamos buscando Ele constantemente. E aí fala, satisfará os seus desejos. Quando nós somos guiados constantemente pelo Senhor, porque buscamos Ele em todo o tempo, quais serão os nossos desejos? Desejos única e exclusivamente pessoais ou vamos desejar os desejos do Senhor? Do Senhor. Quando passamos a desejar o desejo do Senhor, nós vamos começar então a orar por aquilo que pesa no coração do Senhor. Então, vamos lá, isso estou falando para mim mesmo, eu estou bronqueando comigo mesmo. Se nós não oramos por aquilo que pesa no coração todos os dias,
é porque nós ainda não chegamos no ponto de que os desejos de Deus estão acima dos nossos. Porque a Bíblia diz que Deus não é só nosso Pai, Ele é nosso Senhor. E que quando nós somos libertos da escravidão do pecado, nós passamos a ser escravos de Cristo. Só que não escravos por obrigação, mas por amor. A Bíblia diz, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, se Cristo vive em mim e eu morrer na cruz com Cristo, por que nas minhas orações eu oro mais por aquilo que eu quero do que aquilo que pesa no coração do Senhor? Não é errado orar pelo seu marido, pelo seu filho, por suas necessidades financeiras, mas o que tem que estar todos os dias na nossa oração é aquilo que está no coração do Senhor. E o que está no coração do Senhor? Restauração. A restauração do povo dele, da igreja dele, para que se cumpra a vontade dele. Não é? Então nós precisamos, isso tem que ser, é um chamado urgente. E é bem verdade que nós vemos poucas campanhas de oração por isso. Muito poucas, né? Não é? Para falar a verdade, eu acho que eu nunca vi uma placa, venham para a campanha de oração pela restauração do caráter de Cristo na igreja. Já viram? Eu acho que eu nunca vi. A gente já viu a campanha da prosperidade, Né? Campanha restauração da família, restaure seu casamento, salvação dos filhos. Tudo isso é importante, mas e aquilo que pesa no coração de Deus foi para onde? E aí talvez você pergunte, na verdade, se Deus é Deus, para que a gente precisa orar por isso? Porque a forma escolhida por Deus para mover a mão dele sobre a terra é a oração da igreja. Porque está escrito em Zacarias, peça pela chuva, que venha a chuva de primavera. Exatamente. O Senhor precisa ouvir a gente verbalizando, Senhor, eu concordo que se cumpra a tua vontade, que a igreja seja restaurada. Ele precisa, a boca fala do que está cheio o coração. Se você não ora todo dia, é porque isso ainda não preencheu o teu coração. Não é? E eu falo para mim mesmo. Eu hoje recebi um elogio de uma amada irmã, não vou dizer quem, dizendo que ouviu uma pregação que lembrou de mim, que a pregação era só pancadaria. Obrigada. A pessoa entendeu. Então, mas está no tempo de pancada mesmo, sabia? Quando você é o filho, tá fazendo algo errado, você vai lá e dá beijinho nele ou você ralha com ele? Deus está vendo uma igreja andando toda torta. E ele vai dizer, continua assim, minha amadinha. Não. Porque ele corrige a quem ama. Esse período é o período da correção. Do cintinho na mão e o chinelinho na outra. E mesmo que você não concorde com isso, você tem que entender também que o inimigo não está brincando. Então, quando ele vem para solapar mesmo. E se o inimigo não está de brincadeira, a gente também não pode ficar de brincadeira, né? Essa é a questão. Então, Isaías 61:11. Lê aí pra gente, Maria. Você leu Isaías 58:11 e agora Isaías 61:11. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. A justiça e o louvor de Deus diante das nações vai ser mostrado através de quem?
Da igreja. Da igreja. Uma igreja restaurada. Que vai andar na justiça do Senhor e vai viver para o louvor do Senhor. Então, a gente quer que as nações sejam alcançadas, se a gente quer que a palavra do Senhor floresça e alcance vidas, nós precisamos orar para que a igreja seja restaurada, né? Os remanescentes. Então é tempo, isso é introdução, tá? É tempo de orar para que se cumpra o que diz: o Senhor dará chuva abundante a cada um. Vamos voltar lá para Zacarias? Zacarias capítulo 10. Olha o que fala lá, né? O Senhor envia chuva aos homens. Em outras traduções fala: o Senhor envia chuva abundante sobre cada um. Né? Na Nova Versão Internacional fala: o Senhor envia chuva aos homens. Como é que fala aí, pastor? Versículo 1. Sim. Peça ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peça ao Senhor que faz as nuvens de chuva e lhes dará chuva abundante e a cada um a vegetação no campo. Chuva abundante. Isso. Tá na Nova Almeida atualizada. Então, é tempo de orar para que se cumpra isso, que o Senhor traga chuva abundante a cada um. Então, não é para uma estrutura religiosa. A igreja é formada por cada um, cada vida. Quando a gente fala: Senhor, restaura a tua igreja, faça uma listinha de irmãos. Você tem uma listinha de irmãos para todos os dias orar para que o Senhor restaure a vida deles? Não. Se cada um orar por 10, e aí esses 10 forem restaurados e eles orarem por 10, esses 10 forem restaurados, já pensou a dimensão disso? Vai ser muito bom. Não é? Lembra de irmãos? Poxa, aquele irmão tá precisando ouvir essas palavras, ser tocado. Eu oro, nada acontece. Quanto tempo Noé passou construindo a arca sem ver nada acontecendo? 120 anos. 120 anos. Você ora 1 ano, nada acontece e você desiste? Perseverança na oração. Quantos dos seus familiares que são cristãos, mas estão vivendo uma religiosidade? Ore por eles. Quantos amigos seus que são cristãos, mas que estão vivendo um cristianismo templário, sem ser restaurado? Ore todos os dias por eles. Faça esse propósito com Deus. Eu tenho uma listinha. Não tem caderninho, amor? Sim. Eu tenho caderninho. Né? Disciplina. É disciplina na oração. Né? Quem vai pra academia tem lá a listinha que vai fazer a musculação. Maria, agora que tá caminhando todo dia lá com a vizinha, tem a disciplina de ir todo dia de manhã. Mas não tem a disciplina de orar todo dia pelas mesmas pessoas? É mais importante, a caminhada é importante. E orar pelas vidas todos os dias? Mesma coisa eu tenho a disciplina de limpar a casa, de cozinhar, isso tudo é importante. Eu não cozinho todo dia para que meu marido tenha o que comer? E você também, né? E eu também, né? E meu filho também. Então, se eu tenho essa disciplina, como eu não vou ter a disciplina de orar por aquelas vidas todos os dias? Às vezes a gente precisa acordar, né? Porque a gente fica meio embriagado. Meio tipo assim, caraca, é mesmo, né? Então, o Senhor quer dar chuva abundante a cada um. Então vamos orar por isso. Para quê? Para que haja vegetação no campo, né? O Senhor quer enviar chuva aos homens para dar planta do campo para cada um. O que é isso, pastora? Dar planta, enviar planta. Vamos ver o que é? Ter vegetação no campo fala de crescimento e saúde espiritual. Uma terra seca não cresce nada. Uma terra restaurada
da boa vegetação. Então, para que venha a chuva, para que tenha boa vegetação na terra. E qual é a terra hoje? É o coração. Para que tenha uma boa vegetação que frutifique, nós precisamos orar para que venha chuva abundante sobre o coração de cada um. Orar pela restauração da igreja é orar com alvo. Ter alvos de oração. Nós vamos ver aqui, né? Alvos de oração. Meu marido me lembrou que eu pulei um texto bíblico antes dos alvos de oração. Vamos abrir em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? E quem leu foi Maria. Agora, Fabiana, se puder ler, Cântico dos Cânticos. Ou Cantares. Ou Cantares. Capítulo 4, versículo 12 a 16. Meu filho tá aqui, ouvindo a palavra com a gente. O dia que eu e meu marido morrermos, ele já vai ficar com uma bagagenzinha aí. Cantares 4. Isso, Cantares 4, de 12 a 16. Pode ler, amada. Peraí que eu me perdi, não achei não. Jeremias. Fabiana, achou? Achei, depois de Provérbios. Então lê aí, Eclesiastes. Fabiana. Porque quem leu por último foi a Maria mesma. Lê aí pra gente, Fabiana. Cantares 4, de 12 a 16. Fica depois De Provérbios. de Provérbios, antes de Lamentações. Não, desculpa. Depois de Eclesiastes. É isso. Lamentações é lá na frente. Fica Provérbios, depois de Eclesiastes. Provérbios, depois de Eclesiastes, antes de Isaías. Então vai lá, lê pra gente aí, Fabiana. Cantares 4, de 12 a 16. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos, com flores de rena e nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés, e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que nasce do Líbano. Acorde, vento norte, venha, vento sul. Sopre em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Vocês sabem que Cantares é o relacionamento de Salomão com a sua esposa, mas profetiza. Há um paralelo entre Jesus, que é o noivo, e a igreja, que é a noiva. E assim como Salomão está falando isso para a esposa dele, né, amor? Isso. Nós somos um jardim fechado, como igreja, como noiva de Cristo. Somos irmã de Cristo, como noiva. Por quê? Porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Somos noiva de Cristo. Lá em Apocalipse 21, 22, mostra que nós somos a noiva, a esposa de Cristo. Uma nascente fechada. Por que fechada? Sem impureza. Porque de nós brota rios de água viva, porque nós somos murados, não deixamos que entre impureza. Uma fonte selada, porque nós temos o selo do Espírito Santo. E aí nós brotamos um pomar com romãs, frutos seletos, são os melhores frutos, né? Fruto do Espírito. Né? Que é o fruto do Espírito. Flores, para exalar o quê? O perfume de Cristo, né? Temos madeiras aromáticas, porque nós nascemos de novo, porque Jesus deu a sua vida na cruz, né? Somos perfumados, finas especiarias, somos uma fonte de jardim, poço de águas vivas. Por quê? Nós somos poço, porque a nascente vem de Jesus, mas de nós flui rios de água viva. Isso. Então, nós somos um poço, né? Um poço artesiano de Deus. Um poço artesiano feito pelo próprio Senhor. E no versículo 16 fala para vir o vento. O que precede geralmente uma chuva?
uma Ventania. ventania, não é? Geralmente, quando vem uma chuva, uma tempestade, vem primeiro o quê? Uma ventania. Ih, tá ventando, vai chover. Quem já ouviu falar disso? Não é? Então, quando fala, acorde vento norte, venha vento sul, sopre sobre o jardim. Vem chuva, o vento sopra, as flores nascem, o perfume exala e se espalha. E o vento é o vento do Espírito. Isso é restauração e o vento do Espírito, É. né? Então, nós precisamos orar por isso. Com certeza. Isso é restauração da noiva. Isso é restauração da igreja, Só eu não. não é? Então, vamos ver sobre alvos de oração, né? Nós vamos até 6:30. Zacarias 10:2. Vamos voltar lá para Zacarias. Pastor, lê pra gente aí Zacarias, capítulo 10, versículo 2. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, e contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. Vamos lá. Ídolos do lar significa, está apontando para falsos pastores. Somente pastores de igreja local, né? São os ídolos do lar, falsos pastores. Lar fala da casa de Deus, então são falsos pastores dentro da casa de Deus. E nós precisamos orar o quê? Pela restauração de verdadeiras lideranças na igreja e que o Senhor venha desmascarar diante dos corações sinceros as falsas lideranças que pregam coisas vãs, como foi lido aqui na Nova Almeida atualizada, e na Nova Versão Internacional fala aqueles que falam mentiras. Falsas lideranças que buscam ser idolatradas e bajuladas, que são coniventes com isso, são arrogantes e que não estão edificando o rebanho de Deus. Orar pela restauração da igreja é orar para que verdadeiras lideranças sejam levantadas para pregar a verdade mais e mais. E que as falsas lideranças sejam desmascaradas. Maria, você pode ler para a gente Mateus 23, de 1 a 6? Fala um pouquinho, amor. Só eu senti de falar. Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 6. Você lê para a gente, Maria? Tá. 23, de 1 a 6, né? Isto. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra e nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Pode ler o 7 também. Se serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Quer comentar, pastor? Não, pode falar. Fala dos filactérios aí, pastor. Explica. Os filactérios, na verdade, era um costume judaico, né, de colocar uma caixinha na testa e nos braços com fragmentos da Torá, que é os 5 primeiros livros, né, do Velho Testamento.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, dentro dessa caixinha existiam, se não me engano, alguns trechos, se não me engano, Deuteronômio, alguns trechos de Deuteronômio, para que eles guardassem a palavra de Deus, que era um símbolo para guardar a palavra de Deus. Isso os que usavam isso eram considerados pessoas mais preparadas, mais santas, mais honrosas. E aí fala que eles faziam os filactérios bem largos para que os outros vissem e aplaudissem eles e elogiassem. Isso. Trazendo para os dias de hoje eu prego bem, eu construo templos bonitos, eu fundo a igreja sede e as filiais, a minha denominação está crescendo, me aplaudam, porque eu sou o máximo. Então são falsas lideranças que querem ser vistas pelos homens, gostam de receber honra nos banquetes, querem se assentar nos lugares mais importantes, querem ser saudados, mas não vivem o que pregam. Pregam cobranças, pregam coisas para as ovelhas que são de Deus, mas que elas consideram como suas, para seguirem coisas que nem elas mesmas vivem. Então, são as falsas lideranças. Exato. Né? Lê aqui pra gente, pastor. Adivinhos são falsos profetas que veem mentiras. Onde estão esses adivinhos? Vamos lá em Zacarias 10. Fala aqui, ó. Versículo 2. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhos ou adivinhadores têm falsas visões ou falam mentiras. Então, adivinhos... são os falsos profetas que veem mentiras e têm falsas visões. Vem mentiras da Nova Almeida Atualizada e falsas visões da Nova Versão Internacional, que contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. O que são consolações vazias? São pregações de coaching ou pregações triunfalistas, oferecendo consolações e promessas vazias que não te levam a uma vida de integridade e santidade para a eternidade. É verdade. Então são consolações vazias, são consolações para o aqui e agora. Isso. Que não edificam caráter, que não geram transformação. Então, isso são alvos de oração. Eu estou pregando, mostrando para vocês pelo que orar. Senhor, eu quero orar para que o Senhor levante pregadores que vão pregar a verdade. Desmascara as lideranças que só buscam bajulação, que buscam honra humana, que estão pregando consolações vazias, que estão pregando enganos, que estão profetizando falsas visões. Isso são alvos de oração, né? Então, adivinhos são isso. E falsas lideranças? Falsas lideranças geram aflição nas ovelhas e ovelhas sem direção. O que fala aqui em Zacarias? Contra os pastores acende-se a minha ira e contra líderes eu agirei. É o próprio Deus falando. Porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, é o remanescente, e fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. E aí fala aqui, quer ver? No final do versículo 2. Pois, não era o 3 não, o versículo 2 de Zacarias 10. Fala dos falsos líderes, né? Que falam mentiras, falam falsas visões, sonhos enganadores, consolações vazias. E por isso, por causa dessas falsas lideranças, ensinando uma palavra aguada, uma palavra mentirosa, o povo de Deus está vagueando, sem direção, aflitas, porque não estão recebendo um ensino de substância. É verdade. Então, outro alvo de oração, Senhor, restaura a pregação da tua palavra. O teu povo anda como ovelha aflita, sem direção, né? Buscando uma coisa ali, né? Que nem a Aline estava falando, né? Ela estava falando para mim de uma irmãzinha que, ao invés de ficar lendo a Bíblia, vai buscar a direção em profetas, vai de profeta em profeta.
Então, a gente vê parte da igreja meio perdida, sem direção. Por quê? Porque são neófitos, são novos convertidos, ou não cresceram espiritualmente e estão debaixo de lideranças que não se importam com o crescimento espiritual, não alimenta as ovelhas com uma palavra genuína. E é isso que nós precisamos orar. Tudo isso, se você puder, você ouça essa palavra de novo e anota isso como alvo de oração. Nós precisamos orar por isso todos os dias, amado. Sabe, isso me traz aflição. Eu não estou como ovelha aflita porque não tem palavra. Eu estou como ovelha aflita por ver como está a igreja. E nós precisamos orar, amados. Deus é quem opera, mas nós cooperamos com a oração. Isso precisa queimar no nosso coração todos os dias e nos levar a orar por isso todos os dias. E, na verdade, há dois tipos de erro aí, né? O erro de pregar heresias em cima do púlpito, né? Coisas erradas, ensinos errados. E a omissão de não pregar nada, nem motivar as ovelhas a lerem a palavra de Deus. Isso aí é um erro muito grande também. A gente pensa que não é erro, mas também faz parte das falsas lideranças. Uma falsa liderança, ela não estimula, não motiva as ovelhas a lerem a palavra de Deus. E isso é bastante grave, né, também. Vamos ler alguns textos ainda falando sobre falsas lideranças e pelo que orar, né? Quem leu por último foi Maria. Pastor, você pode ler 1 Pedro 2:1? Sim. Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Amém. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Se uma das maneiras de se livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e da maledicência é sair debaixo da liderança desses falsos pastores. E nós vamos orar para que os nossos irmãozinhos e irmãzinhas que ainda estão sendo manipulados, enganados, que o coração deles seja quebrantado e que eles venham ter uma revelação no Senhor. Precisamos nos compadecer deles em oração, né? Você pode ler, pastor, 1 João 4:1. Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. O que é provar os espíritos? Não estou falando só de ver se aquela aparição é anjo. Eu não estou falando nem do sobrenatural, não. Eu estou falando se a palavra que está sendo pregada está de acordo com a Bíblia. Provar o espírito também é isso. Exatamente. Você ouve uma pregação, ouça com a Bíblia do lado e veja se os textos que estão lendo estão dentro do contexto e se recuse a ouvir uma pregação de um versículo só. Se um pregador lê um versículo e depois só começa a falar, eu deleto. Não existe pregação de um versículo. Pois se o próprio Jesus, quando ele estava na sinagoga, ele leu um trecho de Isaías. A gente não pode se basear num versículo, porque versículo fora de contexto é pretexto. Isso. E isso surgem as heresias. Isso. O único livro da Bíblia que cada versículo dá uma pregação é Provérbios. Em geral, né? Em geral. O resto não. As cartas, então, eram cartas. Né? Você vê que eu tô pregando em cima de um texto em Zacarias e enriquecendo com outros textos. Mas você nunca vai me ver pegar um versículo e falar. Tudo bem que a gente tem que dar testemunho, até eu dou.
Mas também não dá para você ouvir uma pregação que é só testemunho. A pessoa lê um versículo e depois só começa a contar casos. Causos, mas né? causos. Você tem que pregar a palavra, é a palavra que transforma. Então, cuidado com isso. Fabiana, você pode ler Mateus 24, 10, 11, depois 24 e 25? Eu estou controlando aqui o horário. Vai dar não. Mateus 24, versículo 10, 11, 24 e 25. Mateus 24, qual é o primeiro versículo? Versículo 10, depois 11, depois o 24, depois o 25. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Agora o 24 e 25. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Estamos avisados? Mas fulano prega tão bem. São duas coisas. Primeiro, tem que estar dentro da palavra. Segundo, como é que é a vida desse fulano, dessa fulana? Porque sem caráter, né? É cair naquele texto que a gente leu. Façam o que eles pregam, mas não façam o que eles façam. Que eles fazem. Não é? Então, nós temos que orar, clamar para que Deus levante verdadeiras lideranças que vão pregar a palavra como ela é, sem distorcê-la. Que o Senhor restaure a pregação da palavra. Que o Senhor restaure pregadores, lideranças que tenham um caráter cada vez mais de Cristo. Que possam ser exemplos. Isso são alvos de oração. Eu já sei disso. Se você já sabe disso, por que não está orando por isso todos os dias? Se isso é o que está no coração de Deus. Né? Porque ele falou em Zacarias, peçam pelas chuvas de primavera. E todo mundo sabe que Zacarias é um livro profético para os finais dos tempos. Né? E amém. Pode começar, né? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, que é de trazer mais ensinamentos, Pai, da Tua palavra para nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, que o Senhor está despertando, Senhor, a nós mesmos, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha despertar também, Deus, não só a nós, Pai, mas toda a Tua igreja, Pai. Amém, Jesus. sim, Deus, Senhor. em nome de Jesus, Pai, que a Tua igreja venha despertar para os momentos, Senhor, e os dias difíceis, Senhor, Sim, que estão Senhor. por vir. Deus, em nome de Jesus, Pai, restaura, Amém, Senhor, Jesus. a Tua igreja, Senhor. Restaura, Senhor, a Tua noiva, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, leva, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a uma profunda intimidade, Senhor, contigo, Senhor, e com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar, Pai, a fome e a sede da Tua palavra, Senhor, no meio da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar, Pai, a pregação da Tua palavra, Deus, Senhor no meio da Deus. Tua Sim, igreja, Pai, Senhor. dentro dos templos, Pai. Senhor Oh, Deus, em Deus. nome de Jesus, levanta, Deus, verdadeiros pregadores. Oh, Deus, da Tua palavra. Oh, Deus, restaura, Senhor, o verdadeiro ensinamento, Senhor, da Tua palavra, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, dai graça, dai sabedoria, Senhor, aos pregadores da Tua palavra, Pai.
Oh, Amém, Deus, em nome Pai. de Jesus, Pai, que eles venham ser restaurados, Senhor. Amém. Oh, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, oh, Pai, venha conduzi-los, Pai, a pregar o Teu genuíno evangelho, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, que nenhum ai seja aumentado, que nenhum ai seja tirado, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, tenha misericórdia, Pai. Restaura, Pai, restaura uma noiva, Pai. Que o Senhor venha preparar, ó Deus, a tua noiva, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha restaurar, ó Deus, o teu remanescente. Que o Senhor venha levantá-los, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus amado, que o Senhor venha restaurar a santidade, Pai, no meio da tua igreja. Que o Senhor venha restaurar, ó Deus, a integridade, Pai, no meio da tua igreja, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E restaura nós, Senhor, como a tua igreja, Pai, a estar orando mais uns pelos outros, Pai. Que o Senhor venha restaurar, ó Deus, a nossa força, Pai, e a nossa perseverança em Ti, Pai, para que possamos estar fortalecendo, Pai, os irmãos, Pai, em oração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dai graça e dai sabedoria, Deus, à tua igreja, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja possa estar desperta, Pai. Amém. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha levantar, Deus, verdadeiros adoradores, Pai, porque o Senhor busca por verdadeiros adoradores, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Restaura, Senhor, a adoração, Pai, no meio da tua igreja, Pai. Amém, Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, que o teu evangelho venha crescer, Pai, Amém, no meio da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia, Pai, que o Senhor venha levantar, ó Deus, verdadeiros líderes. Amém. Oh, Deus, em nome de Jesus, verdadeiros profetas, Pai, que pregue verdadeiramente a tua palavra, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dai graça, dai sabedoria à pastora Patrícia, ao pastor José Arthur, que cada vez mais o teu Espírito Santo venha estar com ele, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, que cada vez mais o Senhor venha despertá-los, Pai, na tua palavra, Senhor. Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que através, ó Deus, desse ministério, Pai, que eles têm, eles venham alcançar muitos para ti, Pai. Sim, em nome de Senhor. Jesus, Pai. Oh, Deus amado, nos dai sabedoria, Pai, nos dai graça, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dai palavra de ousadia, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos dá a palavra de intrepidez, Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia, Pai. Nos usa, Senhor, como instrumento da tua palavra, Pai. Amém, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor venha levantar, Deus, cada Amém. irmãozinho, Deus, que o Senhor coloca, Senhor, em nossa caminhada, Pai. Senhor. Que o Senhor venha restaurar, Pai, a palavra, Senhor, nos corações deles, Pai. Que o teu Espírito Santo possa estar despertando, Pai. Em nome de Amém, Jesus, Pai. Oh, Deus, nos desperta, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, Pai. Amém. A estar buscando mais em Ti, Senhor. A estar buscando mais conhecimento, Senhor, na Tua palavra, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. E nos dá força, Senhor, para estar levantando, Senhor, uns aos outros em oração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos dá graça e sabedoria, Pai. Assim eu oro, Senhor, já por fé te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Nós concordamos com esta palavra, concordamos com a oração da nossa irmã, Pai. E realmente é isso que nós queremos ver, Pai, quando percebemos que o relógio do Senhor está acelerado, mas queremos ver, ó Pai, a restauração no meio da Tua casa, ao mesmo tempo que levanta verdadeiros líderes, também desmascara os falsos líderes, ó Pai. Ah, Deus, que as ovelhas possam reconhecer, Pai, a Tua voz, possam reconhecer se a palavra é genuína ou não, Pai. Ah, Pai, levanta várias pessoas que venham tirar muitas pessoas da religiosidade, Pai, porque o tempo se aproxima, Pai. Nós clamamos a Tua intervenção, meu Deus. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, se manifestar, Pai, trazendo vidas e mais vidas para a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.